Bom, seguindo a explicação anterior, né, acabei de substituir o H2A por o que eu deduzi ali lá da constante de equilíbrio. Agora, esse aqui eu não preciso fazer nada, porque ele já está escrito em função do H2A, HA-, né? Então aqui eu não faço nada. E aqui eu tenho que escrever isso aqui. Substituir o A2-, essa incógnita, por uma equação que fique com uma incógnita igual a essa, entenderam? Essa é a lógica da coisa, eu estou diminuindo as minhas incógnitas. Do jeito que está aqui, eu estou com três incógnitas. E eu estou fazendo um jeito de forçar a equação a essas três virar uma só. Na real, é isso que eu estou fazendo, né? Então, eu vou pegar e vou isolar esse valor aqui. Ó. Então, eu voltei lá naquela equaçãozinha anterior. Eu quero pegar o que é A2-. Ah, eu posso fazer o Ka2, manda esse cara para lá multiplicando. Vai ficar Ka2 vezes H-. E esse aqui vai passar para lá dividindo. Então, é isso que vai ficar. Então, eu venho no A2- e fiz isso, ó, ficou K2 vezes H- dividido por H+. Aí eu pego essa parte verde e escrevo no lugar do A2-, tá ali, ó. Então eu peguei isso aqui, escrevi no lugar desse e tá aqui a equação. Depois que eu cheguei nessa etapa aqui, eu venho aqui embaixo e faço o mínimo múltiplo comum dessa galera aqui, ó. O mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o Ka1 vezes H+, que é o mínimo múltiplo comum entre esses três itens que estão sendo somados aqui. Feito o mínimo múltiplo comum, agora eu estou fazendo a divisão de frações. Ó. Isso aqui é um número dividido por uma fração. Como é que eu faço essa divisão? Eu pego esse número e faço ele tipo uma fração também, né? A gente quer dividir frações, a gente pega e multiplica as frações invertendo uma delas. Então eu considero que isso aqui fosse uma fração, por isso que eu disse que é dividido por 1, né? Ficou esse 1 meio perdido aqui, deixa eu só arrumar aqui. Tá? Faço isso aqui como se fosse uma fração. Vezes, aí pego essa fração aqui e inverto. Vocês podem ver que eu peguei essa fração aqui e inverti ela. Então, estou multiplicando frações invertidas. Fazendo essa multiplicação aqui, eu posso simplificar todas as concentrações de H-, e toda essa informação aí sumiu, digamos assim, da minha equação matemática. E aí eu cheguei nessa equação aqui, ó, que eu botei uma moldura em vermelha também. O que que essa equação que está em moldura vermelha? É uma equação que pode ser usada para todos os ácidos dipróticos para calcular a espécie do ácido que perdeu um íon H+, que é a famosa espécie HA-. De modo genérico a gente chama assim, entenderam? Então acabamos de calcular a equaçãozinha para a segunda espécie do ácido, e é essa a equação matemática aqui. Ponto final. Qualquer que for ácido, se ele for diprótico, a equação é essa daqui. Agora só falta calcular a última equação. E é a mesma lógica de novo. Acho que dá para mim ir mais rápido um pouco, né? É a mesma lógica. Ó, o alfa da espécie que perdeu todos os íons H+, é igual à quantidade da espécie que perdeu todos os íons dividido pelo F. O que que é o F? Somatório das três espécies. O que que eu tenho que fazer? Escrever as concentrações das três espécies sempre em função de A2-. Então, essa aqui, o H2A, eu até isolo e vejo que fica desse jeito. Só que mesmo essa equação não dá para usar assim, porque ainda está em função do H-, né? Aí eu vou lá, isolo o H- e vejo que ficou desse jeito aqui. E aí eu coloco tudo isso aqui, ó. Toda essa equação aqui, eu faço a divisão invertida e toda essa parte aqui eu substituí aqui, ó. Tá? Então veio dessa conta aqui, ó. Aqui eu até fiz aqui embaixo, aliás, eu fiz a multiplicação invertida, né? Tá aqui a resposta. Toda essa parte em verde aqui, ó, eu consigo substituir isso aqui e virou nisso, ó. Vejo que agora ficou em função de A2-, ó. Mas eu precisei fazer essa lógica aqui, que veio da primeira constante de equilíbrio. Depois eu peguei esse carinha aqui, lá da segunda constante de equilíbrio, e substituí por tudo isso. E aí eu fiz a divisão das frações e cheguei nisso. Agora está em função do A2-. Já esse aqui já deu bem menos trabalho. É só pegar a segunda constante de equilíbrio e isolar o H2- e já está em função do A-. Ó. Então essa parte que eu estou circulando aqui com o mouse, essa parte aqui veio para cá, já me deu menos trabalho. E aí vejam que agora essa equação matemática está todinha em função de A2-. Aqui embaixo, de novo, eu fiz o mínimo múltiplo comum desses três itens que estão sendo somados. E está aqui o mínimo múltiplo comum. Faço a... Então, 2 voando aqui, perdido. Não tem nada a ver esse 2 aqui. De onde é que veio esse 2 aqui, cara? Ah, o 2 é dali. É só espichar aqui. Ah, tá. Já arrumei já. Tá. Então, aqui, ó. Aqui eu fiz o mínimo múltiplo comum, né? E aqui eu vou ter divisão de um número dividido por uma fração. Então eu pego esse número e deixo ele dividido por 1, pego a fração e inverto, multiplico frações invertidas, frações, né? E
aqui, chego nessa equação aqui, ó, tá? Ó, tá aqui a equação. Ó. Então, essa equação que está nessa moldura em vermelho, ela é a equação matemática que a gente vai usar para calcular a fração da espécie do ácido que perdeu seus 2 íons H+. Então, de novo, essa equação aqui, ela é uma equação genérica para qualquer ácido diprótico. Qualquer ácido diprótico, usamos essa equação. Então, aqui no material, pessoal, eu mostrei a dedução para um sistema diprótico também, tá? Bom, depois de ter feito essa dedução aqui, a gente já sabe a... Vamos voltar rapidão aqui, né? A gente já sabe a equação do... Opa. A gente já sabe a equação do ácido todo protonado. A gente já sabe a equação do ácido que perdeu um íon H+, e a gente já sabe a equação do ácido que perdeu os 2 íons H+. São 3 equações matemáticas. O que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue construir o gráfico. Então aqui eu peguei lembrando aquela prova real, né? Se tu pegar num determinado valor de pH, somar as 3 frações, tem que dar 1, né? Isso eu já tinha explicado já, né? A gente pode aqui, eu peguei um exemplo só para mostrar para vocês, né? Se eu tiver um ácido fraco e for um ácido diprótico, né? Tipo esse exemplo aqui, o ácido fumárico, tá? Os valores do pKa desse ácido fumárico aqui são 3,05 e 4,49. Se eu pegar aquelas 3 equações, for lá para o Excel e construir o gráfico desse ácido aí, eu vou ter esse tipo de gráfico aqui, ó. Esse gráfico, quais são as novidades nele? Eu vou ter 2 pontos de intersecção, que nem aquilo que a gente aprendeu antes. Ó. O primeiro ponto de intersecção é escolher na escala de pH um valor que seja igual ao primeiro pKa. Quanto que é o primeiro pKa? 3,0 aqui. Ó. Então, eu venho no primeiro ponto aqui, ó, 3. Esse é o meu primeiro ponto de intersecção. Ó. Claro que é 0,5, né? Um pouquinho para a direita aqui. Está aqui o meu primeiro ponto de intersecção. Lembre que esse ponto aqui, ó, tem que estar bem quando a fração é 0,5, entendeu? Bem na metade. Ó. Está certo isso. Segundo ponto, que não precisa nem calcular, é o segundo ponto da intersecção das curvas, que é na escala de pH, quando a gente tiver com o valor numérico igual ao pKa2. Quanto que é o pKa2? 4,49. Na metade entre o 4 e o 5 aqui, ó. Quase 4,5. A gente subir aqui, está aqui o ponto de intersecção das curvas. Então, nesses gráficos de sistema de ácido diprótico, a gente sempre vai ter 2 pontos que não precisa nem fazer cálculo, que é os pontos de intersecção das curvas. E aqui vocês vão perceber que dá para a gente fazer aquele gráfico em rascunho também que eu já ensinei a vocês. Sempre antes do primeiro ponto predomina quem? O ácido todo protonado. Entre o primeiro ponto e o segundo ponto vai predominar quem? O ácido que perdeu um íon H+. Depois do segundo ponto, quem é que vai começar a predominar na solução? O ácido todo desprotonado. É aquela mesma lógica que eu já expliquei antes para vocês. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar esse vídeo aqui, né? Meu próximo vídeo vai ser o seguinte, eu vou lá no Excel, vou escolher um ácido lá, fraco, que seja diprótico, e vou fazer o gráfico para esse ácido, certo? Então, fecha a minha explicação teórica aqui, que foi a dedução das equações, né? E vamos para a parte prática, hein? Construir um gráfico de um ácido qualquer, hein? Tá? Então, fecha o vídeo aqui.